Olá, pessoal. Olá, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa live, esperando alguns irmãos chegarem. Glória a Deus. O pessoal está chegando. Maravilha. Meus irmãos, eu quero ler um texto da palavra do nosso Deus aqui com os irmãos, para que possamos iniciar aqui a nossa live. Capítulo 12 da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Vamos ler os versículos 1 e vamos ler o versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra, meus irmãos. Capítulo 12, versículos 1 e 2. Vou tirar esse fone aqui, só um minuto. Glória. Agora sim, vamos lá. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2 diz assim, meus irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o intuito dessa live, nessa tarde, é falarmos um pouco sobre Romanos 12, versículos 1 e versículos 2. No domingo, dia 6, temos a oportunidade de ministrar essa palavra no nosso culto de domingo à noite. E eu falei sobre Romanos capítulo 12. Eu gostaria de uma maneira mais profunda, falar com os irmãos também acerca desses dois versículos da palavra do nosso Deus, tá bom, pessoal? Se vocês estão escutando bem aí, escreve aqui, deixa um comentário aqui para mim, para que eu possa estar acompanhando o comentário do pessoal, tá? Vamos lá? Eu vou mudar a tela aqui e vocês vão estar acompanhando comigo o meu esboço, tá, meus irmãos, para que possamos começar aqui a nossa transmissão, a nossa live. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho da palavra do nosso Deus. Estudo de Romanos, capítulo 12, versículos 1, versículo 2. Para que possamos dar um início aqui, eu quero lembrá-los acerca daquilo que Jesus falou no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, versículos 32, onde ele diz assim: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Eu quero começar aqui com os irmãos dizendo o seguinte: esse versículo, ele é uma realidade na nossa vida, não só no sentido religioso, no sentido de salvação, mas em tudo na nossa vida. Quando você passa a conhecer, quando você passa a descobrir coisas que outrora estavam em oculto, você começa a enxergar as coisas de uma maneira muito diferente. E isso vai ser em todas as áreas da nossa vida. O conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele traz novas perspectivas. O conhecimento, ele nos faz enxergar coisas que antigamente nós não enxergávamos. Entende, pessoal? O conhecimento, de fato, ele liberta. Isso em todas as áreas da nossa vida. Eu faço menção aqui de que nós, como seres humanos, nós precisamos todos os dias buscar o desenvolvimento pessoal, buscar estudar, buscar adquirir conhecimento, porque esse conhecimento vai aclarar a nossa mente, vai arrancar as escamas dos nossos olhos e passaremos com certeza a enxergar as coisas de uma outra forma. O conhecimento de verdade, ele traz libertação. Mais do que nunca, o versículo de Jesus falando aos seus discípulos, escrito por João no capítulo 8, versículo 32, se torna realidade para nós. Ainda mais nos dias de hoje, onde muitos têm negligenciado a oportunidade de buscar conhecimento, a oportunidade de buscar aprender com a palavra, ou aprender com tudo aquilo que nós temos de mecanismos que nos gera conhecimento através dos livros, através de vídeos, através de cursos. Pessoal, nós precisamos buscar esse conhecimento. Só o conhecimento vai nos elevar de nível, vai fazer com que a gente suba o nosso nível de vida e passe a enxergar as coisas com mais clareza. Possamos então viver uma vida ainda mais firme na presença de Deus, ainda mais capacitada para conquistar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem a nos ensinar. Jesus falou, Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nessa oportunidade, pessoal, gostaria de falar com vocês acerca desse conhecimento que transforma, desse conhecimento que realmente nos traz libertação. Você já ouviu falar da Reforma Protestante? Digita aí para mim se você já ouviu falar da Reforma Protestante. Escreve aí sim, pastor, já ouvi falar da Reforma Protestante. Digita aí. Quero ver se você está comigo nesta live. Glória a Deus. A Reforma Protestante foi um marco que dividiu a história da igreja para nós, cristãos. Por quê? Quando Jesus ele sobe, depois de ter ressuscitado, depois de ter ficado 40 dias ainda ensinando os seus discípulos, Jesus então ele sobe aos céus e diz aos discípulos dessa maneira: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios acerca do fundamento da doutrina dos apóstolos, deixada exatamente por Jesus. A igreja foi crescendo no livro de Atos dos Apóstolos. Quando você começa a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, quando você começa a fazer uma análise do livro de Atos dos Apóstolos, quando você começa a estudar acerca da igreja, do crescimento da igreja, como a igreja cresceu mesmo em meio a grandes perseguições, não houve ninguém capaz de parar o crescimento da igreja, de destruir esta igreja, de paralisar esta igreja. A igreja cresceu e a prova é que hoje nós estamos aqui falando de Jesus, podendo cultuar a Jesus e podemos contemplar a igreja se expandindo nos 4 cantos da terra. A reforma protestante foi muito importante porque depois de um tempo em que a igreja já estabelecida, a igreja se mistura com o Estado, se mistura com o governo, na época de Constantino,
E Constantino, ele praticamente gera uma deforma para com a igreja. Observe algo interessante. Primeiro veio a forma. Jesus deu forma à igreja. Como a igreja misturando-se com o Estado na época de Constantino, a igreja perdeu esta forma, vindo então a deforma. Nesse período de deforma, muitos foram as heresias que foram incutidas na igreja. Muitas heresias começaram a invadir a igreja, distorcendo a sã doutrina, arrancando aquela base colocada por Jesus e seus discípulos na igreja do primeiro, do segundo século. Muitos começaram a distorcer, porque o Estado agora se acoplou à igreja, a igreja começou a abrir as suas portas para que heresias viessem a adentrar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi aí, mais ou menos por volta do século XVI, Martinho Lutero, ele se levanta como alguém que passou a conhecer essa verdade que Jesus disse em João 8, versículo 32. Martinho Lutero, ele passa a ler a Bíblia e passa a buscar a palavra de Deus. Observe algo interessante aqui no nosso esboço, no nosso slide. A reforma protestante veio para dar novamente forma para algo que havia perdido a forma. Observe, forma, deforma, forma. Forma quando o Espírito de Deus desce, o Espírito Santo. A doutrina dos apóstolos é estabelecida e a igreja começa a crescer em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Deforma, século III, entra Constantino, forja uma falsa conversão, começa a entrar paganismo dentro da igreja e a igreja começa então a ser desviar do seu foco, a se desviar do seu propósito. Isso vai do séculos IV a século VI. Vem então a reforma. Martinho Lutero, acessando agora as Escrituras, século VI, volta a trazer luz à igreja. Observe algo interessante. Martinho Lutero acessa as Escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Martinho Lutero acessa novamente as Escrituras, tudo muda. Por quê? Porque a verdade, de fato, ela transforma. A verdade, de fato, ela liberta. E o que Martinho Lutero faz? Ele devolve a Bíblia de novo para o povo. Ele leva a Bíblia para o povo. Ele traduz a palavra e leva a Bíblia ao povo. E quando o povo passa a conhecer a Bíblia, quando o povo passa a conhecer a palavra, então há uma libertação. E hoje, nós somos chamados de igreja protestante, porque um dia protestamos contra tudo aquilo que havia entrado como heresia dentro da igreja. Porque nós protestamos, porque passamos a ter acesso às sagradas escrituras e a verdade, ela liberta. Martinho Lutero, então, devolve a Bíblia ao povo. E o povo agora, conhecedor da mesma, não pode ser escravizado. Um povo que conhece a palavra não pode ser escravizado. O homem e a mulher que conhece a Bíblia Sagrada, que conhece a palavra, não pode ser escravizada. Acompanhe comigo. Vamos adiante. A história vai nos dizer que Lutero, de posse da palavra, de posse da Bíblia Sagrada, começa a lê-la, mas o livro que chamou a atenção de Lutero foi exatamente a carta de Paulo à igreja de Roma. O livro de Romanos. Lutero, ele descobre a fé, ele descobre essa libertação quando ele faz a leitura da carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, a carta aos Romanos. Por sinal, a maior carta de Paulo. Embora Paulo não escreveu a carta, mas ele ditou a Técio, seu secretário. Capítulo 16, versículos 22, você pode observar isso. Ele dita e Técio vai escrevendo toda a revelação que Deus estava dando ali
ao seu servo, ao discípulo, ao apóstolo Paulo. E Paulo vai escrever Romanos, que é a carta de maior expressão de Paulo, a sua maior carta. Quando você começa a ler Romanos, quando você começa a estudar a carta de Paulo aos Romanos, você começa a entender que a carta de Paulo aos Romanos é um tratado teológico, um grande tratado teológico, um documento espiritual aos homens, o maior livro doutrinário já escrito. Muitos estudiosos vão dizer que a carta de Paulo aos Romanos é o principal livro do Novo Testamento, considerado como o quinto evangelho. Então, observe aqui comigo. Nós temos o evangelho de Mateus, nós temos o evangelho de João, nós temos o evangelho de Lucas, nós temos o evangelho de Marcos. Os quatro, três são sinóticos, ou seja, evangelhos que contam a mesma história, mas com visões diferentes. Mateus, Marcos e Lucas. E um evangelho universal, que é o evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos da Bíblia, eles vão dizer que o quinto evangelho seria a carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. Veja o tamanho da importância da carta aos Romanos. A maior carta de Paulo, um verdadeiro tratado teológico, um documento espiritual aos homens, o maior livro doutrinário já escrito até hoje, considerado o principal livro do Novo Testamento, considerado o quinto evangelho ou o evangelho segundo escreveu Paulo. Quando você começa a estudar a carta de Paulo aos Romanos, você começa a entender que, nas suas divisões, Paulo fala em Romanos sobre teologia. Existe um tratado teológico na carta de Paulo aos Romanos, porque Paulo também em Romanos fala de salvação. Você começa a entender Paulo falando sobre antropologia. Também existe um tratado antropológico em Romanos, porque em Romanos Paulo fala sobre o homem. Paulo em Romanos fala de história, um contexto histórico, porque Paulo vai falar sobre a nação de Israel, sobre o povo de Israel. Quando você começa a ler e estudar a carta de Paulo aos Romanos, você consegue entender Paulo falando de ética, porque Paulo fala de uma nova vida e fala de comportamentos. Paulo fala de doutrina, ele ensina em Romanos e depois cobra a prática desse ensinamento. Fala de ética, fala de nova vida, fala de comportamentos. Então observe aqui no nosso esboço que a carta de Paulo, a escrita de Paulo, é para uma igreja que se formava agora em Roma, uma igreja que estava se formando agora em Roma, diante de um período de perseguição, mas Paulo, entendendo da sua missão, precisava ensinar esta igreja que, mais que viesse a ser uma igreja que estava se formando, precisava estar abalizada, estruturada na palavra. Precisava conhecer a doutrina, precisava aprender da palavra de Deus e colocá-la em prática, porque a situação de contexto da época era muito complexa. O mundo tentava parar o crescimento da igreja. O mundo tentava paralisar esta igreja. E Paulo, preocupado com isso, vai escrever essa carta que fala de teologia, que fala de antropologia, que fala de história, que fala de ética, que fala de nova vida e que fala de comportamentos. Você já leu a carta que Paulo escreveu à igreja de Roma? Você já parou para meditar nos versículos, nos textos, nos capítulos? Escreve aí para mim se você já leu a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Observe comigo. Vamos lá. A igreja que se formava em Roma, a igreja que estava se formando em Roma, era uma igreja composta de três povos. Roma é uma junção de três povos: os gregos, os etruscos e os italiotas. Tá bom? Anota aí. Gregos, etruscos e italiotas. Quem fundou a igreja em Roma foi os anônimos
se converteram no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando Pedro pega, cheio do Espírito Santo, quase 3.000 almas ali se convertem, se entregam a Cristo. Dentre muitos ali, foram depois, mais à frente, habitar em Roma, ou já eram de Roma. Estes se converteram no dia de Pentecostes. Alguns estudiosos nos traz a entender que esses anônimos são os que começaram a evangelização em Roma e fundam, então, a igreja que estava se estabelecendo na cidade de Roma. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está doutrinando a igreja que estava em Roma. Como que ele faz isso? Ensinando. Como que eu doutrino alguém? Ensinando, trazendo ensino. Então observe aqui a observação que eu coloquei para vocês. A história nos mostra que as igrejas judaicas, eles não criam muito na conversão de Paulo. Então observe como foi grande o desafio para Paulo. As igrejas da Judéia, eles não criam muito na conversão de Paulo. Por quê? Porque Paulo outrora era perseguidor da igreja, dos chamados do caminho. Atos capítulo 9, ele se encontra com Jesus, ele tem um encontro pessoal com Cristo, e ali ele se converte. Mas antes disso, Paulo ele estava munido de cartas de autoridade, das autoridades de Roma, para perseguir, para aprisionar, para prender, para matar os crentes. Observe. Mas Paulo se converte quando se encontra com Jesus, quando conhece a verdade, ele foi liberto. E agora ele passou a ser, então, um missionário de Deus, pregando, ensinando, implantando igrejas, treinando obreiros, fazendo discípulos. Então, Paulo agora está doutrinando esta igreja que estava nascendo em Roma com ensino, com doutrina. E nós precisamos, nessa última hora, voltar a ensinar a igreja, a doutrinar a igreja. Por quê? Porque nós estamos observando e percebendo muitas vezes que o mundo já começa de novo a adentrar a igreja, trazendo paganismo para dentro das nossas igrejas. Observe, meus irmãos, que hoje nós já não somos mais chamados de protestantes, porque afinal faz tempo que nós não protestamos contra mais nada. Somos chamados de crentes, evangélicos e de gospel. Observe, precisamos voltar à doutrina da palavra de Deus. Quando você começa a estudar a carta de Paulo aos Romanos, observe o conteúdo dessa carta. Quando você começa a ler a carta, você vai observar que no capítulo 1, Paulo denuncia o pecado dos gentios. Paulo, ele denuncia o pecado dos gentios. Conhece aquele versículo que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Exatamente. Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Então observe que Paulo, no capítulo 1, fala e denuncia o pecado dos gentios. Quando você vai fazer a leitura do capítulo 2, você observa Paulo agora revelando também os pecados de Israel. Paulo deixa os gentios de lado e vai voltar-se para Israel, para o povo judeu, dizendo que eles também pecam. Eles também são pecadores. Eles também estão afastados de Deus. Paulo está ensinando agora. Paulo está doutrinando agora. Paulo está trazendo ensino. No capítulo 1, Paulo fala e denuncia o pecado da nação, dos gentios. No capítulo 2, Paulo fala e revela os pecados da nação de Israel. Continua a leitura, você vai observar Paulo no capítulo 3, enfatizando agora que ninguém é superior a ninguém. Nem gentio é superior a judeu, e nem judeu é superior aos gentios. E todos somos iguais perante Deus. Paulo está doutrinando, Paulo está ensinando. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo apresenta a fé de Abraão. Paulo agora apresenta a fé de Abraão,
vai nos mostrar que somos frutos da fé deste homem chamado Abraão, que creu na voz de Deus. Capítulo 5, Paulo agora evidencia a fé em Jesus. E que Paulo vai doutrinando, Paulo vai ensinando. Ele deixa Abraão agora de lado e agora ele vai falar de Jesus, dizendo que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor e que nós precisamos ter a nossa fé voltada em Jesus. Continua a leitura do texto, meus irmãos. Capítulo 6 ao capítulo 11, Paulo ensina a doutrina. Paulo ensina a palavra, revelando a todos as Escrituras. E Paulo ele consegue resumir praticamente todos os grandes temas doutrinários e teológicos da Bíblia Sagrada na carta que ele escreve à igreja de Roma. Do capítulo 6 ao capítulo 11, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está ensinando. Paulo está falando de doutrina, mostrando a nós que precisamos do conhecimento da palavra, que precisamos nos mergulhar no estudo conciso da palavra, da doutrina. Nós necessitamos, meus irmãos, mais do que nunca, nesses dias que nós estamos vivendo, de conhecer a palavra de Deus. Do capítulo 1 ao capítulo de número 11, Paulo está ensinando doutrina. Paulo está ensinando a palavra. Como eu preciso viver. Como eu preciso praticar esta palavra a partir de agora. Vamos continuar. Observe comigo. Paulo se preocupa com a igreja em Roma. Paulo se preocupa com a igreja em Roma por quê? Porque ela estava sofrendo a pressão da perda dos valores morais. Paulo agora está preocupado com a igreja que estava nascendo em Roma, porque esta igreja estava sofrendo perseguição e Paulo estava preocupado porque essa igreja poderia, através desta pressão, perder os seus valores morais. Por quê? Porque a cidade de Roma era uma cidade promíscua. A cidade de Roma era uma cidade mergulhada no pecado. Existia o liberalismo. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Os seus bens estavam sendo confiscados. Os cristãos estavam sendo levados à morte. Ou seja, o mundo estava batendo contra esta igreja. Os valores estavam sendo distorcidos. É por isso que Paulo vai fazer uma grande divisão agora no capítulo 12 de Romanos. Por quê? Porque Paulo, depois de ensinar a doutrina, Paulo vai exigir, vai cobrar desses crentes, desses cristãos, que eles vivam esta doutrina, que eles pratiquem agora esta doutrina. A preocupação de Paulo era que essa igreja viesse a perder o sentido de moral, os valores morais. E é isso que nós precisamos nos preocupar nesses dias atuais, nesses dias de dificuldade, nesses dias que também sofremos a degradação dos valores morais. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, meus irmãos, onde o que era certo no passado hoje parece que é errado. E o que era errado no passado parece que hoje está tudo liberado. É normal, é certo, é o achismo. Eu vivo a vida do jeito que eu quero. É a minha vida. Deus é amor. Ouviram essa expressão? Deus é amor. Deus não julga. Ninguém pode me julgar. Quem disse? Quem disse que ninguém pode te julgar? Quem que te ensinou isso? Onde está escrito na Bíblia Sagrada que nós não podemos julgar ninguém? A palavra nos dá respaldo para isso. E Paulo, sabedor disso, preocupado com que esses valores poderiam ser distorcidos, Paulo vai escrever agora, capítulo 12 de Romanos, e vai rogar a estes mesmos que aprenderam da sua doutrina, que passem agora a viver a
praticar esta doutrina. Muitos dos seus bens daqueles cristãos estavam sendo confiscados. Muitos estavam sendo levados à morte por causa da fé que agora eles estavam se expressando em Cristo. E por causa desta perseguição, observe aqui, por causa da pressão de se perder os valores, padrão espiritual, Paulo vai doutrinar esta igreja com metade desta carta. Você vai ler desde o capítulo 1 até o capítulo 11 da carta aos Romanos, Paulo doutrinando, Paulo ensinando, Paulo aplicando doutrina para esta igreja. E o que Paulo vai fazer agora? A partir do capítulo 12. Paulo agora ele vai deixar a teologia de lado. Tá? Muitas pessoas que dizem que Paulo ele era frio. Paulo ele era só letra. Não, Paulo ele era cheio do Espírito Santo. Só que ele era teólogo, ele precisava ensinar a igreja. Ele precisava ensinar a Bíblia para o povo. Entendeu? E agora no capítulo 12, Paulo se revela como pastor. O capítulo 12 faz uma divisão da parte teórica da carta aos Romanos para a parte prática da carta aos Romanos. Observe, capítulo 1 a 11, Paulo ensina a doutrina. Como se deve viver. Como se deve andar como crente. O que a Bíblia ensina. O que Jesus quer de nós. Capítulo 1 ao capítulo 11. Agora no capítulo 12, adiante, Paulo vai mudar um pouco o foco. Porque agora ele quer que estes mesmos que aprenderam da doutrina pratiquem e passem a viver esta doutrina. Então, abre aí comigo Romanos capítulo 12, versículos 1. Vamos lá, pessoal. Romanos capítulo 12, versículos 1. Se você puder compartilhar essa live, faça isso, meus irmãos, para que mais pessoas possam também ouvir e aprender um pouco da palavra de Deus. Capítulo 12, versículo 1. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Vamos lá? Bíblia nas mãos. Bíblia nas mãos. Bíblia nas mãos. Abre comigo Romanos capítulo 12. Vamos lá, pessoal. Bíblia aberta. É bem rápido aqui, só para a gente poder falar um pouquinho da palavra. Capítulo 12 de Romanos. Diz assim: rogo-vos. Olha o que Paulo está escrevendo. Pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, observe comigo aqui, olha aqui para nosso esboço, rogo-vos. Essa expressão rogo-vos, no grego, é paracalô. E essa expressão significa dizer que Paulo estava fazendo um pedido incomum. Não era um pedido comum, mas era uma súplica de Paulo. Um apelo de Paulo. Paulo agora, ele se encontra desesperado, como um pastor que ama suas ovelhas, que quer ver o bem das suas ovelhas, que ensina as suas ovelhas, que tem como missão direcionar essas ovelhas a caminhar caminhos que agradam a Deus. O Paulo agora ele vai fazer esse pedido, que não é comum, mas um pedido incomum. Rogo-vos. Paulo está suplicando agora. Paulo está fazendo o apelo desesperado de um pastor. Rogo-vos. Como se Paulo estivesse dizendo assim: pessoal, preste atenção aqui agora. Olhe para mim. Observe o que eu vou escrever. Observe o que eu vou dizer. Até aqui eu ensinei vocês. Até aqui aprendemos da doutrina. Até aqui aprendemos da palavra. Nós já sabemos o que Deus quer de nós. Nós já compreendemos o que Deus busca enxergar em nós. Agora, eu preciso fazer um apelo a vocês. Desesperado. Observe a minha fala. Pessoal, rogo-vos pela compaixão. Aiktimon, falando do amor de Deus, falando das misericórdias de Deus. Paulo está dizendo assim: eu rogo a vocês, eu faço um pedido
desesperado e incomum, que sou pastor e eu preciso que vocês passem a viver esta palavra. E eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, por tudo aquilo que Deus fez por nós, tudo aquilo que Deus fez por nós, vocês possam entender isso. Apresentem agora os vossos corpos como sacrifício vivo. Apresentem agora, devido a essa misericórdia, devido a tudo isso que eu mostrei para vocês, ensinei até aqui, eu rogo a vocês, vocês passem a viver esta palavra na prática. Eu rogo a vocês para que vocês passem a viver no dia a dia essa palavra na prática, apresentando o vosso corpo como um sacrifício vivo. Isso é culto. Isso é culto. Esse sacrifício, esse soiano no grego, isso é culto. Vocês precisam agora se apresentar como sacrifício. Vocês precisam compreender isso. Não é mais como no Antigo Testamento. Não é mais trazendo diante do sacerdote um animal a ser sacrificado em holocausto. Para que esse animal venha derramar sangue, que vocês possam ser libertos ou tenham os seus pecados perdoados. Mas agora vocês precisam apresentar como sacrifício. E agora, meu irmão, minha irmã, o que é sacrifício? O que é sacrifício? O que você entende por sacrifício? O que é o sacrifício senão morte? Sacrifício fala de morte. Sacrifício é morte. Nós precisamos compreender isso. Agora o que Paulo está ensinando, agora o que Paulo está querendo mostrar, aqueles que estavam recebendo esse ensino dele, é que eles agora são sacrifício. Eles precisam viver como um sacrifício. Eles precisam agora colocar na prática tudo aquilo que eles aprenderam. Eles agora precisam ser, de verdade, discípulos de Jesus. E que, se preciso for, eles se doem, eles se entreguem como um sacrifício. Agora eles não mais têm vida própria. O próprio Paulo vai dizer: eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já não tenho mais vontade própria, mas Cristo agora, em mim, faz a sua vontade. E eu preciso viver esta vontade. Vocês precisam agora apresentar os vossos corpos como um sacrifício vivo. E isso é culto. Esse culto precisa ser inteligente. Esse culto precisa ser racional. Culto racional, latreiano no grego. Serviço de adoração feito com inteligência, meus irmãos. Feito com sabedoria. Então, culto tem que ser inteligente. Culto tem que ser algo que possamos ter conhecimento do que estamos a fazer. O culto tem que ser inteligente. Não tem como Deus receber um culto não lógico nosso. Você precisa saber o que você está fazendo na igreja. Você precisa compreender o seu papel no corpo de Cristo. Você precisa ter consciência disso. Você precisa agora ser alguém inteligente no corpo de Cristo, no meio da igreja, e prestar o seu culto com sabedoria. O seu serviço de adoração precisa ser com sabedoria. Entenda algo interessante. Culto não é só quando estamos dentro do templo. Culto não é quando só estamos na igreja, dentro de 1h30 ou 2 horas. Você cultua a Deus com o seu corpo, aonde você está, no trabalho, na escola, na rua. Onde você vai, você está cultuando a Deus com o seu corpo. Entenda isso. Você cultua a Deus não só dentro do templo, mas aonde você estiver, você está cultuando a Deus. Nós podemos mudar a cultura da nossa nação. Nós podemos mudar a cultura
dessa sociedade se simplesmente entendermos o que é culto e passarmos a viver na prática a palavra de Deus, aquilo que Deus quer nos ensinar. Volte aqui com o nosso esboço e observe. Culto, serviço de adoração feito com inteligência. E essa linguagem é muito comum para eles. Eles conheciam esta linguagem de Paulo. Porque, como era o sacrifício no Antigo Testamento, na primeira aliança? Faça comigo a comparação. Todo judeu precisava levar até diante do sacerdote um animal para ser sacrificado em holocausto, para que os seus pecados fossem expiados. Você vai entender isso quando você lê o Antigo Testamento, principalmente quando você começa a ler Levíticos. Você vai entender acerca dos sacrifícios. Então, a nação de Israel, cada um individualmente, como toda nação, levava até diante do sacerdote mais para serem sacrificados, para que os seus pecados pudessem ser perdoados. Agora, Paulo está dizendo que não é mais desta maneira. Observe que o nosso culto agora está elevado. Não é mais levando um animal diante do altar para ser sacrificado, mas que nós, como cristãos, precisamos então nos oferecer em sacrifício. Não é mais um animal levado diante do altar, mas sou eu, como sacrifício, que vou diante do altar de Deus e me ofereço em sacrifício. Não tenho mais vontade própria. Estou morto para mim mesmo, para viver conforme a vontade que Deus quer agora. Para viver conforme ensina a palavra de Deus. É isso que nós precisamos compreender. E é isso que Paulo está ensinando aqui. É isso que Paulo está nos mostrando aqui. Vamos lá. Depois que Paulo fala sobre isso, depois que Paulo ensina sobre sacrifício, sobre ter um culto racional, sobre ter um culto inteligente, onde você sabe o que está fazendo, do versículo 2, do capítulo 12 de Romanos, vai dizer assim: não sede conformados com este mundo. Em algumas traduções pode estar escrito assim: não vos conformeis, ou não sede conformados, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E nós vamos encerrar a nossa live aqui, entendendo esse versículo. Não vos conformeis. Essa palavra significa não vos adequeis, não vos tornei conformes, não vos torneis aceitáveis, parecidos a serem aceitos pelo mundo. Olha como é forte isso. Talvez você não parou para pensar na profundidade desse versículo. E não vos conformeis, Paulo está dizendo assim, não vos adequeis, não vos tornei conformes. Vocês não podem ser aceitáveis, vocês não podem ser parecidos com esse sistema, com esse mundo, para que vocês não possam ser aceitos por ele. O mundo tenta nos colocar dentro de formas, dita moda, dita cultura, diz o que é certo, o que é errado, muda conceitos. Meus irmãos, nós não podemos nos conformar com este mundo. E quando a gente fala de mundo aqui, não é planeta, não, mas é sistema. É como vivem as pessoas. Paulo está dizendo assim, entenda, rogo a vocês, apresentei os vossos corpos em sacrifício. Cultuem a Deus de uma maneira racional. Que prestem o seu serviço de adoração de uma forma que Deus aceite. Mas, observe, não vos conformeis. Não sede conformes.
Não se tornem aceitáveis a este mundo. Não permita com que este mundo tentem ou façam de vocês pessoas semelhantes a esse sistema, para que vocês possam ser aceitos. E sabe o que eu observo, meus irmãos? Sabe o que eu observo? De uma maneira muito triste é que, às vezes, nós não estamos mais protestando contra heresias, contra pecado, contra o mundanismo, porque precisamos ser aceitos por este mundo. Hoje é chique ser crente. Hoje é legal carregar uma Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja com terno e gravata. Hoje é muito chique, hoje é legal. Famosos buscam isso, status. Mas será que essa é a vontade de Deus? Será que nós não estamos nos adequando, nos tornando parecidos com esse sistema para ser por esse sistema aceito? Vale aqui uma reflexão, para que você pense, para que você analise. Faça essa reflexão comigo. Deus está dizendo, não vos conformeis, não sede conformes. Não apareça com este mundo. Não seja aceito por este mundo. O mundo nos pressiona todos os dias a tomar a forma dele, desse sistema, desse modo de viver. O próprio João, no capítulo 15, versículos 18 a 19, vai nos dizer e nos ensinar que o mundo nos odeia. O mundo nos pressiona todos os dias. O mundo nos odeia, meus irmãos. Não pense que você está sendo aplaudido porque vai à igreja, porque agora é cristão, é crente. Não, o mundo nos odeia. E João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 15 a 18, vai dizer para nós, não ameis o mundo. O mundo nos odeia, maravilha. Nós não podemos amar este mundo. Porque ele vai dizer também, porque se nós amamos este mundo, o amor do Pai, o amor de Deus não está em nós. Já parou para pensar nisso aí, irmão? Se você está sendo conformado, se você está tomando a forma deste mundo, o amor do Pai não está em você? Porque você está amando este presente século? Porque você está amando este mundo? Será que não paramos para pensar nisso? Olha a responsabilidade que temos como igreja, como ensinadores, como pregadores. E a gente só quer pregar bênção, que Deus vai te dar, que Deus vai fazer. Receba a sua vitória. Sono. Não vos conformeis. Não vos adequeis. Não os torneis aceitos por este sistema, este mundo. Não sigam um padrão que não tem padrão. Um mundo volúvel, um mundo que hoje é, amanhã já não é. Muda, não tem padrão. Mas nós temos um padrão. A igreja tem um padrão. E esse padrão se chama Jesus, o Cristo. O mundo jaz maligno. O mundo não tem padrão nenhum, mas nós, igreja, temos o padrão, temos a doutrina, temos a palavra, temos o ensino e precisamos viver este ensino, custe o que custar, meus irmãos. Doa quem doer. Goste você de mim ou não. Olha a minha cara de preocupado se você gosta da minha mensagem. Só tenho que ensinar a Bíblia para você. Tenho que pregar a palavra de Deus para você. Não vos conformeis. Não vos conformeis. Mas transformai-vos. Serve? Mas transformai-vos. Metamorfose, metamorfo. Mudança de dentro para fora. Mas transformai-vos. Mudança de dentro para fora. Observe? Não é Deus que vai nos transformar, mas eu que permito ser transformado pela palavra de Deus. Tem gente que entra na igreja e aceitei Jesus, estou salvo, estou santo. Não. Se Deus quiser, Deus me muda. Deus não vai te mudar, meu irmão. Você que muda quando você se coloca à disposição de obedecer a palavra. Mas transformai-vos. O vocábulo grego aqui está no presente linear, não está no gerúndio. O que significa isso? Significa e nos dá a ideia de ação contínua. Todos os dias, uma transformação. Eu preciso estar em transformação todos os dias. Entendeu? Todos os dias eu me permito ser transformado pela palavra.
A verdade me liberta todos os dias. Aí volta aquilo que eu estava dizendo no início. Quando você, como ser humano, se permite buscar conhecimento, se desenvolver, aprender, buscar ler livros, buscar fazer cursos, para que gere transformação, mudança, mentalidade, meus irmãos, para que a nossa vida possa de fato, de verdade, ser próspera e possamos agradar de fato a Deus. Essa ação precisa ser contínua, mudança, de transformação. Você precisa se transformar, se permitir ser transformado todos os dias. Quando você se depara com a palavra. Porque você está na igreja quarta, sexta, domingo, né? Às vezes sábado, monte, vigília, visita outras igrejas, reunião na casa dos irmãos, reunião por aplicativo, ou seja, está exposto à palavra todos os dias. E não há transformação? Você não se permite ser transformado? Não. Permita-se ser transformado todos os dias por essa palavra. Estamos em construção. Estamos em construção sempre. Não iremos chegar no estado de perfeição, mas estamos em construção todos os dias. E precisamos estar em construção, nos permitir todos os dias, debaixo da palavra, nos submetermos a ela, para que a nossa mente venha a ser mudada. Eu preciso ser transformado. Eu não posso me conformar com o mundo. Mas muito mais do que isso, preciso permitir que a palavra, que a mensagem, que o ensino, com que a doutrina me transforme. Precisamos nos aperfeiçoar, meus irmãos. Olha o que diz Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Veja a importância de estarmos na igreja sempre. Aqui eu entro com uma palavra para você que diz que não precisa estar na igreja sempre. Precisa, porque na igreja você está ouvindo da palavra, se alimentando da palavra. Transformar, que é o metamorfos, a metamorfose, mudar de forma para tornar semelhante a. Por que eu preciso ser exposto à Bíblia, à palavra, ao ensino sempre? Para que haja essa metamorfose, para que haja essa mudança, para que eu possa ser semelhante a quem? Ao padrão. Quem é o nosso padrão? Jesus. Revelado a nós na palavra. O nosso padrão é Jesus. Nós precisamos replicar, repetir este padrão. Doutrina igual à prática. Nós somos chamados de discípulos. Discípulo precisa ser igual ao mestre. O discípulo deseja ser igual ao mestre. O discípulo estava aos pés do mestre. E o seu desejo mais profundo é se tornar mestre. É replicar a vida do mestre. O padrão é Jesus. Repita o padrão, meus irmãos. Repita o padrão. Permita-se ser aperfeiçoado pela palavra. Permita-se ser transformado pela palavra. A palavra. Olha aqui. Somos nós os culpados. Somos nós os culpados pelos nossos fracassos. A culpa não é do pastor ou da igreja. A culpa é sempre nossa. E deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Deixa eu dizer algo para você. Olha aqui para mim de uma forma mais próxima. Por que nós temos a mania de terceirizar responsabilidades? Eu saí da igreja porque o irmão. Eu saí porque a irmã. Eu não estou mais porque fizeram isso ou fizeram aquilo para comigo. Nós terceirizamos responsabilidades. A culpa é minha. A culpa é sua. A culpa pelos nossos fracassos é nossa.
E nós terceirizamos isso. Nós apontamos. É mais fácil nos livrarmos da culpa, ao invés de tomarmos para nós, assumirmos essa autorresponsabilidade. Mas terceirizamos. A culpa é sempre nossa. Leu o capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. O vaso se quebra nas mãos do oleiro. É o vaso que se quebra, não é o oleiro que quebra o vaso. O vaso se quebra. Por quê? Porque somos responsáveis pelas nossas tribulações. A lei da autorresponsabilidade. Lá. Somos responsáveis pelas nossas tribulações. Nós somos responsáveis por isso. Por que as pessoas saem da igreja? Porque elas não se autorresponsabilizam. Elas terceirizam. Elas culpam outras. Elas não se convertem. Elas não vivem a Bíblia. Elas não vivem o que a palavra ensina. E vai sair da igreja. A culpa é sempre do outro. Nunca é nossa. Nunca é nossa. Depois que nós nos quebramos, aí você vai quebrar a cara, né? Claro, você vai sair da igreja, você vai se desviar todinho, vai se mergulhar no pecado, você vai quebrar a cara. Aí vai vir o oleiro e vai começar o trabalho de reconstrução do vaso. Que agora não é mais conforme nós queremos. Mas a Bíblia vai dizer que o oleiro ele vai refazer o vaso. Agora, conforme pareceu bem ou bom aos seus olhos. Ou seja, o oleiro vai fazer conforme é bom aos seus olhos. Não é mais conforme era um antigo vaso, mas ele recria um vaso novo. Mas esse processo às vezes é doloroso. E nós precisamos aguentar esse processo. Meus irmãos, assuma a sua responsabilidade. Não culpe os outros. Mas permita com que esta palavra te mude, te transforme, te restaure de verdade, para que você viva de fato a vontade de Deus. A renovação do vosso entendimento. É o que o versículo da Bíblia está dizendo. A renovação. Como que a gente muda? Pela renovação do nosso entendimento. Vira a chave. Que virar essa chave. Esse mindset. Vira a chave, meu irmão. Muda, transforma. Vira a chave. Tá? Permite com que esse modelo mental venha a ser substituído por um novo modelo mental. É o que nós chamamos de mindset, modelo mental. Mude. Renove-se. Se converta. Se transforme. Permita com que a palavra de Deus se torne verdade e realidade na sua vida. Permita com que a palavra de Deus se torne verdade na sua vida. A Bíblia nos fala sobre a mudança de mente. Olha o texto de Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Outro texto de Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que estão de cima, não nas que estão na terra. Mudança de mentalidade. Pensar mais no céu do que na terra. Estamos pensando demais nas coisas da terra, menos nas coisas do céu. Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, olha o que Paulo está nos instruindo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A Bíblia está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, meus irmãos, pelo amor de Deus. Consegue aí pegar aí o código? Você tem a mente de Cristo? E aí? Como é que está a sua vida? Perfeição? Sua bênção? Não, estamos na terra. Jesus disse que aqui temos aflições. Mas a mente tem que ser mudada. Temos que nos permitir ser transformados por esta palavra.
A mente tem que ser mudada. Precisa existir a metanoia, a mudança de natureza. Não é querer pecar, é não poder pecar. Ou melhor, perdão, não é querer pecar e não poder. Não é isso. Eu não vou pecar porque eu não posso, o pastor vai me matar, vai me colocar de banco. Não. É poder pecar e não querer. Porque mudou aqui dentro. Houve uma mudança de natureza. Você pode, mas você não quer mais. Porque mudou aqui dentro. A palavra gerou transformação dentro de você. Experimentar na prática a transformação proposta pelo Evangelho. Experimentar na prática a transformação proposta pela palavra que é pregada, ensinada dentro da igreja. Se não você está perdendo seu tempo dentro da igreja. Se não muda nada aí dentro, está perdendo tempo. Vai ficar frustrado porque Deus não vai fazer. E você vai acabar saindo da igreja, terceirizando a culpa. E nada vai acontecer. Preciso me adequar ao estilo de vida do Evangelho. Preciso me adequar ao estilo de vida que a Bíblia ensina. Vida cristã não pode apenas ser teoria. Observe, novo nascimento, processo da vontade de Deus em nós. Deus que tem vontade sobre nós. Para que você possa provar ou experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, você precisa conhecer o que a Bíblia ensina. Viver e praticar o que a Bíblia ensina. Se não houver essa metanoia, essa mudança de natureza, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Para nós terminarmos aqui a nossa rápida reflexão, meus irmãos. A vontade de Deus é boa. Do grego agátona. Vontade da moral. Aquilo que é moralmente bom. A vontade de Deus é moral. Deus deseja para nós coisas boas. Jeremias 29:11 diz que Deus tem pensamentos acerca de nós, e são pensamentos de paz. Isaías 55. Deus que tem os seus caminhos para nós. É Deus que pensa acerca de nós. Os caminhos são mais altos que os nossos caminhos. A vontade de Deus é agradável. O Euariston é quando entendemos a boa vontade do Senhor em nossa vida e caminhamos por ela. Essa vontade agora é agradável. Temos prazer de viver essa vontade. Não é algo forçado. Não é algo, eu tenho que ir. Não, é porque você entendeu qual é a boa. Você entendeu os pensamentos de Deus para você. Você entendeu os caminhos de Deus para você. Então essa vontade de Deus para você, que é boa, agora para você se torna agradável. Pegando, agradável. E depois que você entende a boa, entende que essa vontade para você agora é agradável, você vai poder então viver a perfeita. O teleion, o plano original de Deus a nosso respeito. É você agora alcançando o seu fim, você agora sendo completo, você agora recebendo o objetivo que é concluído. A vontade perfeita de Deus é quando o plano original de Deus se concretiza em nós. É quando nós alcançamos o fim, quando nós nos tornamos completos em relação à sua vontade. O objetivo foi concluído. Isso só vai acontecer, meus irmãos, na volta de Cristo, quando formos arrancados desta terra. Enquanto isso não acontece, estamos em um processo de reconstrução. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Dia após dia, ato contínuo, palavra, Bíblia, ensino. Versículo 1 do capítulo 12. Versículo 1 do capítulo 12. Quando diz lá, rogo-vos, pois, irmãos, a compaixão de Deus, representei os vossos corpos em sacrifício vivo. Uma tradução mais apurada do grego seria vivendo a santidade agradável a Deus. Vivendo a santidade. Olha o processo. Você, depois que conheceu a palavra, você conheceu a doutrina,
você vai viver esta doutrina, ver esta separação, viver esta santidade que agrada a Deus, não se conformando com este mundo, mas sendo transformados por essa doutrina, certo? Sendo transformado, porque a mente está sendo mudada. Agora você pode provar de Deus, a sua boa, a sua agradável, a sua perfeita vontade de Deus. E veremos então a vontade de Deus em nossa vida. Essa é a vontade do nosso Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe você. Que Deus possa te guardar, abrir a sua mente, que você possa compreender mais da palavra do Senhor. É uma live teste aqui. Estamos aqui com esse propósito, com esse projeto de trazer até vocês estudos da palavra. Então, qualquer erro, qualquer falha aí, nos perdoe. Já guarde o seu coração aí, porque o nosso desejo é continuar levando até você a palavra do nosso Deus. Se você puder, nos seguir lá no Instagram também, vamos colocar ali alguns conteúdos acerca da palavra e também desenvolvimento pessoal. Visite o nosso site, tá aí, você vai observando, correr aí embaixo, institutogenese.com.br. Tá? Se desperte para o desejo de estudar a palavra, se desperte para o desejo de aprender a palavra. Se matricule, nos procure na igreja, se matricule para estudar a palavra, teologia, tá bom, pessoal? No nosso seminário, nosso curso de teologia, na FAESP. Procure o Diácono Jefferson, Pastor Ivelto, me procure, faça a sua matrícula, vamos juntos aprender da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça, te dê força, para que possamos continuar a aprender mais da palavra de Deus. Deus abençoe, até a próxima live, tendo Deus.